Graça e paz, queridos e amados irmãos. Glória a Deus por estarmos aqui para falar um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje eu estou incumbido de trazer ainda sobre o discipulado a 6ª lição sobre o conceito geral do discipulado e de nós que somos discípulos do Senhor. Quero iniciar fazendo uma leitura que está em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E versículo 12: Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Como disse, hoje falarei do conceito geral sobre o discipulado. Dar um conceito de forma geral. E iniciei com esses 2 versículos em 1 de Pedro, e peguei algumas referências do próprio livro da lição que nós estamos fazendo e trouxe alguns exemplos da nossa vida em vários aspectos dela na questão do discipulado. E um dos exemplos que o autor do livro traz é o fundamento do reino. E dentro desse fundamento eu peguei algumas coisas aqui, tem várias anotações, vários conceitos, e eu separei alguns para não ficar muito extenso o vídeo. Eu separei algumas coisas dentro dessas lições, desse conceito geral da nossa vida como discípulos. E peguei o conceito geral, primeiramente o arrependimento, que para todo aquele que quer buscar o Senhor é necessário, é de extrema necessidade que passemos por isso, pelo arrependimento. Busquemos o Senhor e busquemos nos arrepender, para que de fato venhamos viver uma vida em Cristo Jesus. E termos ciência de que Ele é o nosso alvo. Jesus é aquele que é o nosso alvo, é o nosso foco, é a nossa meta, é o nosso Senhor. Ele, Jesus, é o nosso alvo. E dentro desses primeiros fundamentos, termos a plena convicção de que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, todo aquele que é discípulo dele, precisa ter a plena convicção que a nossa vida está guardada em suas mãos. Haja o que houver, venha o que vier, a nossa vida está guardada nele. E com isso passamos a ter a plena convicção de que ainda que venhamos morrer, seremos ressuscitados em Deus. O Senhor mesmo fala que aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, ressuscitaria. Disse Jesus. Um outro conceito que eu peguei foi sobre a nossa vida pessoal, no livro. E o que é que diz esse conceito dentro da nossa vida pessoal? Quem temos sido enquanto discípulos de Cristo? Temos ainda praticado mentira? Como disse, dentro dessa vida pessoal, ele fala sobre várias coisas dentro do livro, e eu peguei alguns aspectos para tratar especificamente desse. A mentira ainda tem existido no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, enquanto discípulos de Cristo. A mentira ainda faz parte. Não deve estar mais em nosso meio, porque agora somos discípulos de Cristo. O nosso vocabulário, de que maneira tem sido? Um vocabulário sadio ou um vocabulário distorcido, pervertido? O nosso vocabulário, a nossa maneira de falar, de expressar, de que forma temos tratado agora? Também vícios. Eu sei que para muitos de nós, e eu sou um desses, que veio do mundo, não nasceu como costumamos dizer, no berço evangélico, que viemos do mundo, trazemos
alguns vícios, mas em Deus somos libertos dele, ou deles, desses vícios. E o Senhor tem nos libertado e nos liberta desses vícios. E quando falo sobre essa questão, um dos aspectos que peguei nessa lição desse livro é para mostrar, nesse quesito sobre a questão dos vícios, que isso é uma coisa que precisa ser parte do passado. Eu sei que muitos de nós, ou alguns de nós, ainda têm lutado contra circunstâncias assim. Mas em Deus, em Cristo, somos mais do que vencedores. Um outro conceito ainda, já não mais na vida pessoal, mas agora na relação com Deus. Enquanto discípulos de Cristo, precisamos ter relação com Ele. Precisamos ter relação com Deus. E na nossa relação com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus, temos amado a Ele. A palavra do Senhor diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Temos amado a Deus, temos buscado amar ao Senhor. E não só isso, temos orado, temos lido a palavra dEle, temos confiado nele. É mais do que necessário termos relação com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E para isso é de extrema necessidade que venhamos orar, que venhamos ler a sua palavra para conhecer cada dia mais e mais o nosso Deus, porque Ele, dentre várias outras formas, Ele também, ou principalmente, se revela a nós através da sua palavra. E é de extrema necessidade que eu e você leiamos a palavra do Senhor. E quanto mais conhecermos a Deus, mais podemos confiar nele. Um outro aspecto do conceito geral da vida de um discípulo é também a nossa relação com os nossos irmãos. Precisamos amar uns aos outros, pois a própria palavra do Senhor diz que um outro mandamento semelhante a esse, que eu disse primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos amar os nossos irmãos, precisamos caminhar com eles e saber que nós os amamos, que devemos amar cada dia mais e mais os nossos irmãos e que isso é agradável aos olhos do nosso Deus. E Ele mesmo diz em sua palavra, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Um outro conceito que eu peguei também, aqui ainda, como disse no livro, pego alguns desses aspectos da vida de um discípulo, é a nossa relação com a igreja. A missão da igreja de falar de Deus, de evangelizar, de estarmos envolvidos com a obra do Senhor. E o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos discípulos, sim. Ele diz, fazei discípulos. E nós, em Deus, e fazemos discípulos para Deus, precisamos, como igreja do Senhor, como discípulos dele, buscar pessoas e levá-las a Cristo, através da evangelização, porque estamos como comunidade, como igreja, e uma forma de fazer é essa que estamos fazendo aqui também, hoje, através desse canal e dessa palavra. O conceito também do discípulo na sua família. Como nós vivemos em família, como casal cristão, como pais na criação dos nossos filhos, na nossa casa. Temos buscado fazer culto em nossos lares, mais do que isso. Temos buscado ser exemplos para os nossos filhos. Como marido ou como esposa, como temos sido. A palavra do Senhor nos instrui como devemos ser. Como um marido, como uma esposa, a própria palavra do Senhor nos ensina que devemos viver segundo a sua palavra para sermos um homem e uma mulher de Deus e criarmos os nossos filhos no temor do nosso Senhor. Ainda dentro desses vários conceitos da vida de um discípulo, como tem sido a nossa vida no nosso trabalho, a relação não apenas no nosso trabalho, com os colegas de trabalho, no ambiente do nosso trabalho, mas também como tem sido, por conta do nosso trabalho, temos direito a salários, ou melhor, a salário.
Como tem sido a nossa relação com as nossas finanças? Temos buscado ser fiéis nos dízimos e nas ofertas? E não apenas isso, temos buscado ser fiéis com as dívidas ou temos empurrado e deixado passar? É nosso dever, enquanto discípulos do nosso Senhor, sermos fiéis também no que tange essas coisas. Sermos fiéis no que tange pagar as nossas dívidas. O Senhor diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então devemos sim honrar os nossos compromissos. Como também o testemunho pessoal. Que testemunho temos buscado dar em meio à sociedade que temos vivido? Temos que ter e buscar em Deus dar um bom testemunho. As pessoas testemunharem de nós boas coisas. Porque temos buscado viver como nos ensina o nosso Deus. E a formação do nosso caráter. Quem tem sido eu? Quem tem sido você? Alguém humilde, manso, que persevera na palavra? Ou alguém arrogante, soberbo e às vezes, como se diz por aí, intragável? Precisamos ser humildes, sim. Isso só é possível em Deus. E para mim, quando eu olho para Jesus e vejo um Deus que se esvaziou e veio habitar entre nós na pessoa de Jesus, para mim ele é o maior de todos os exemplos de humildade, porque mesmo sendo Deus, conseguiu ser humano. Mesmo sendo quem ele é, conseguiu lavar os pés dos discípulos dando exemplo. Conseguiu fazer tudo o que ele fez com toda a humildade e mansidão. E isso é caráter de Deus que precisa cada dia mais e mais ser implantado em nós, para vivermos Deus, ou melhor, para que Cristo viva em nós, pois a própria palavra do Senhor diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E fechar nesses aspectos sobre várias coisas que trouxe da nossa vida como discípulos do Senhor, o cuidado com nós mesmos, o cuidado com a nossa saúde, e que, digamos de passagem, volta e meia descuidamos disso, da alimentação, do descanso, às vezes dormimos mal, temos uma rotina muito corrida, mas o Senhor também se preocupa com isso e nos ensina que também, enquanto discípulos, precisamos cuidar da nossa saúde e zelar por ela, zelar pela nossa saúde. E ainda também, como discípulos, do nosso cuidado próprio com a nossa vestimenta, com a nossa maneira de vestir. A nossa maneira de vestir não seja uma maneira devassa. Eu não estou falando aqui, porque às vezes a gente termina levando para os extremos, quer controlar até a forma de vestir, não. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a uma vestimenta que seja equilibrada, que a gente possa se olhar e ter a plena convicção que estamos vestidos de forma adequada. E que o Senhor nos ensine cada dia mais e mais tudo isso, todas essas coisas que eu falei da nossa caminhada na fé enquanto discípulos, porque estamos inseridos na sociedade, como igreja, no ambiente de trabalho, familiar, o nosso caráter, a nossa relação com nossos irmãos, nossa relação com o nosso Deus, em todo o cuidado de Deus para com a gente, a nossa forma de, não apenas de falar, mas também a nossa forma, não apenas de vestir, mas também a nossa forma de falar, mas em tudo isso que viemos fazer, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu quero encerrar fazendo a leitura do texto aqui, do próprio livro, ainda em Pedro, agora 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, não, desculpe, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos relegaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós, para sermos tornados discípulos, para sermos tornados servos do Deus Altíssimo, não fomos comprados
por prata e nem ouro, que são corruptíveis, por coisa alguma, mas fomos comprados pelo preciosíssimo sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus. Então que eu e você, meu querido e meu amado irmão, possamos viver de forma agradável a Deus, sermos discípulos de Cristo, para que as pessoas nos olhem e nos vejam parecidos com Cristo, em todas essas áreas do conceito geral que aqui falei, sobre sermos discípulos de Cristo, e que eu e você possa mostrar Cristo através da nossa vida para todos aqueles que nos rodeiam, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te ensine e me ensine cada dia mais e mais sermos parecidos com Jesus e sim, de fato, sermos discípulos dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.